Oi, meu nome é Bárbara e eu vou contar um pouco sobre como eu fui aprovada no 34º Exame da Ordem, estudando mais ou menos um mês e meio. Então, eu comecei a estudar no dia 3 de janeiro de 2022 e a prova ocorreu no dia 20 de fevereiro. Durante esse período, eu dividia meu tempo de estudo entre OAB e estudo para concurso. Eu estava estudando para uma prova em específico e fui aprovada nela também, mas isso fica para um próximo vídeo. Nesse período, eu fiz 462 questões especificamente para a OAB, questões das provas passadas. Eu acho muito importante esse estudo por questões, porque você fica sabendo como a banca cobra, como é que ela faz as questões. Isso é muito importante porque a FGV geralmente não muda o estilo nas provas da OAB. Só que você não pode se confiar 100% nisso, porque na minha prova, ética veio bem diferente do que usualmente ela cobrava. Mas isso já serve como parâmetro para você se basear. O estudo por questões também é muito importante porque você consegue ver o que mais cai. Porque como o edital é muito grande, é praticamente impossível estudar tudo em pouco tempo. Então você tem que priorizar o que é mais importante. Eu não usava doutrina, ouvia videoaulas ou lia PDF. Na maioria das matérias, eu simplesmente selecionava os assuntos mais importantes daquela matéria que eu queria estudar e ia vendo o assunto por meio das questões, aprendendo mesmo o assunto ou relembrando aquele assunto por meio da questão. Isso que eu falei já leva para a segunda dica, que é você verificar quais matérias que você quer estudar. Porque você não consegue estudar tudo, você tem que selecionar as mais importantes. Eu ia aqui no site Prova da Ordem e eu pesquisava quantas questões caem em cada matéria do OAB. Aí eles mostram aqui. Ética profissional é a matéria que tem mais questões, então tem que estudar ela. E além disso, o custo-benefício é muito grande de estudar ética porque os assuntos são pequenos, você consegue estudar em poucos dias. Outras matérias também com muitas questões são direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, direito penal e processual penal. Tem algumas matérias que tem só 2 questões, então vou já mostrar para você uma estratégia para você não estudar elas e mesmo assim ter uma ótima chance de ser aprovado. Então, após verificar quais matérias têm mais questões, eu selecionava essas matérias e ia estudando os assuntos mais importantes dela primeiro, porque eles têm mais chance de cair. E se desse tempo, eu estudava os outros assuntos que têm menos incidência. Uma estratégia que eu adotei para conseguir ficar ali acima dos 40 pontos, sem precisar estudar tudo, é o que mostram aqui no site Prova da Ordem, e que você pode ver também, vou deixar o link aqui embaixo, que é separar por grupos o seu estudo. Tem o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A é o mais importante, o B, médio, e o C, menos. No grupo A temos todas essas matérias que eu falei anteriormente, que são as que têm mais questões. O grupo B são as que têm entre 6 e 5 questões. E o grupo C são todas as matérias que têm apenas 2 questões. Para você ter noção, se você escolher estudar esse grupo A, e você tem que estudar ele, o grupo A representa 58,7% da prova. Então, é quase 60% da prova. Ou seja, você tem que escolher esse grupo A para estudar. Eu recomendo que você também selecione uma matéria do grupo B, para você ter uma margem maior de erros, porque você, apesar de ficar craque nessas matérias, não sabe se vai ter alguma novidade, se vai ter uma nova forma que eles vão cobrar. Então, coloque uma margem de erro aí mais alta do que o comum. Se você não tem afinidade com alguma matéria do grupo A, você pode tirá-la, mas aí eu recomendo que você inclua, então, 2 matérias do grupo B, no mínimo 2. Se você selecionar só uma do grupo B, você vai ter um risco muito grande de ficar próximo do mínimo, e nós não queremos isso. Sobre as outras matérias, você não precisa negligenciá-las, mas você pode treiná-las exclusivamente por questões, e poucas questões, porque
porque geralmente, como elas têm pouca incidência nas provas, o número de questões do banco de questões do site também é baixo. Uma dica que eu dou é não fazer resumos, se você tem pouco tempo para estudar, porque resumos demandam muito tempo. No início eu até fazia, mas eu fui percebendo que aquilo consumia muito tempo. Eu acredito que se você estudar todos os dias e ir revisando as matérias que você já estudou, não dá tempo de esquecer, então não precisa desse resumo para uma prova que vai acontecer a curto prazo. Porque fazer questões é uma forma de revisar. Outra dica importante é você fazer um simulado. Você pode contratar um cursinho ou fazer uma prova passada da OAB completa, porque aí você simula quanto tempo você leva para fazer todas as questões. É muito importante fazer isso porque a quantidade de horas para a prova parece muita, mas no dia você fica muito cansado. As questões são muito grandes. Para vocês terem noção, na prova que eu fiz, foram 22 páginas somente de questões, e muitas delas são muito grandes. Aqui o exemplo de uma questão. Isso tudo é uma questão. Então o treino é muito importante para você conseguir saber como que você vai se sair mais ou menos no dia da prova. Então essas foram as dicas. Espero que vocês se saiam muito bem na prova e boa sorte!